TV Sintonia, a TV que passa você. JS Meio-Dia, apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Olá, está começando o JS Meio-Dia e você vai ver o impacto negativo dos feriados no comércio da cidade. O impacto é violento, porque quem depende da venda, o varejo, certo? Principalmente no final de ano, que são as principais datas de venda, é muito impactante. O resultado da campanha contra o abuso sexual infanto-juvenil. Nós temos sentido que a sociedade ouviu. Boa tarde. Você já vivenciou alguma batalha contra o câncer, seja no âmbito familiar, rede de amigos ou conhecidos? A expansão da doença é tão grande que, com certeza, você pelo menos já ouviu falar da garra de quem luta pela vida. Um estudo inédito sobre sobreviventes, a doença e o que isso influencia no dia a dia, através de sequelas e principalmente do impacto emocional, foi divulgado esta semana. Em Araxá, muitas pessoas enfrentam o problema com o apoio de associações. Ana Helena acompanha atenta as diretrizes passadas pelo professor na aula de informática. Ela encontrou uma forma de usar o tempo com aprendizado, enquanto passa pelo tratamento de câncer. Com restrições, precisa movimentar menos. A esperança é sarar, né, Janaína? Mas é difícil, viu? É difícil. Tem dia que a gente está meio triste, tem dia que a gente está mais conformado com a situação. A minha vontade era trabalhar, empregar, trabalhar. Você sabe como é que eu, né? Ficar parada demais, para mim, aqui está sendo bom para mim. Essa é uma das iniciativas desenvolvidas para os 175 assistidos na Ampara, associação que acolhe aqueles em tratamento em um trabalho de amor pela vida. Cada dia da semana, uma oportunidade diferente para os pacientes idosos. Não só para a instituição, como para todas as pessoas, né? Hoje inicia a campanha mundial de prevenção, né, e conscientização da doença do câncer. Todas de lenço, enfatizando uma iniciativa criada com o intuito de conscientizar a população sobre como combater o câncer e homenagear a todos que estão lutando contra ou já venceram a doença. No Dia Mundial de Combate, o chamado para taxas de sobrevida cada vez maiores, com mais pessoas sobrevivendo. O câncer é a segunda causa de morte entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, atrás apenas dos acidentes. Segundo o INCA, são esperados novos 12.500 casos em 2019. Porém, um fator relevante os diferenciam dos adultos devido ao potencial de cura maior. O Instituto Nacional do Câncer reforça que a melhor forma de controle é o diagnóstico precoce, a partir de um acompanhamento médico. Recomenda-se, né, uma boa alimentação, exercício físico, cuidar da mente, fazer o que você gosta, o que traz bem para você. Staelma é técnica de enfermagem e 1 ano após descobrir a enfermidade e passar pelo tratamento na mama direita, afirma ser uma nova pessoa. Nosso sistema de hoje é totalmente diferente. Nossa, é uma doença que veio para me renovar, me fortalecer mais ainda, para me descobrir não só o que é eu como atendente de um paciente, como eu sendo um paciente agora, porque é totalmente diferente. Você tem aquela sensação assim, nossa, está cuidando de uma pessoa frágil, delicada, mas eu fui essa pessoa frágil, delicada, onde eu passei por quimioterapia, onde eu tive muitas recaídas. E quem ainda tem pendência na receita com débitos previdenciários, que seja optante pelo Simples, deve se apressar e regularizar a situação.
Em setembro, 732.664 empresas haviam sido notificadas de débitos previdenciários e não previdenciários com a Receita e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Um total de 14,46 bilhões de reais de débitos ao Simples. Cerca de 521 mil micro e pequenas empresas excluídas do Simples Nacional precisam regularizar a situação e retornar ao programa. O regime especial beneficia as empresas de menor porte com o pagamento simplificado de tributos federais, estaduais e municipais. Se todo mundo quiser entrar no Simples, tem que estar em dia com a Receita até dia 31 de janeiro. Como este ano nós tivemos um problema sério com a base previdenciária no período de janeiro, a Receita entendeu por bem estender até o dia 8 para regularizar débitos previdenciários. Então, ela pode parcelar ou pagar até o dia 8 os débitos previdenciários. Com o Simples Nacional, os seguintes impostos foram unificados e devem ser pagos em uma única guia: o ICMS, o IPI, IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ISS e INSS patronal. Podem participar do Simples empresas que faturem até 3,6 milhões de reais de receita bruta anual. Uma das coisas mais importantes para se enquadrar nesta modalidade de cobrança de impostos é garantir que o faturamento da empresa esteja dentro das faixas de faturamento permitidas pelo governo. Hoje são MEI, microempreendedor individual, faturamento limite de R$ 60 mil. ME, microempresa, faturamento limite de R$ 360 mil. E empresas de pequeno porte, com faturamento limite de 3,6 milhões de reais. A regularização reativa o sistema e, caso os débitos sejam parcelados, a primeira parcela deve ser paga até a respectiva data limite de regularização. Empresas em início de atividade não tem esse prazo, né? Ela tem um prazo diferente para poder aderir ao sistema simplificado. Então, não assim, ela faz a opção ao Simples. Aí o valor que ela vai pagar e onde ela vai ser enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte vai depender do faturamento dela. E agora uma nota sobre solidariedade. Romeu Zema agradeceu o empenho dos mineiros e, através do governo do estado, informou que já recebeu mais de 30 toneladas de donativos e que os excedentes estão sendo encaminhados desde ontem para outras instituições em vulnerabilidade socioambiental. Esclareceu também que o cadastro de voluntários está suspenso e que parte do voluntariado que foi encaminhado ao centro de recolhimento para auxiliar na triagem das doações recebidas em Brumadinho. E no próximo bloco, a adaptação de crianças no primeiro dia de aula e ainda hoje o resultado da campanha da Rede de Enfrentamento contra o Abuso Sexual Infantil. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Atenção, jovens entre 16 e 17 anos. Se estão à procura de uma especialização, de uma oportunidade de fazer renda e, de repente, abrir o próprio negócio, a repórter Janaína Silva tem uma dica para você. Natália, o público é direcionado para jovens de 16 e 17 anos. Eu converso com o coordenador de inscrições, Gilberti Matheus Rodrigues. O que será ensinado nesses 30 dias de curso? Nesses dias de curso serão ensinados técnicas de aperfeiçoamento e aprendizado para criação de bombons, trufas, ovos de Páscoa, né? É importante lembrar da Páscoa que está chegando. Como inscrever? Para fazer a inscrição, basta vir no Instituto Aprender, que fica localizado na rua Luiz Colombo, número 139A, bairro Centro. As inscrições são gratuitas e o Instituto funciona de 8 às 18. Uma oportunidade de aprendizado, como você mesmo disse, com a chegada, com a aproximação do período da Páscoa, né? Isso, nós vamos ensinar as técnicas e o curso tem a duração de 1 mês. Então, é o tempo certo da Páscoa, né?
Então o jovem vai poder assim desenvolver os seus próprios doces e vender. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o curso é gratuito e começa na próxima quinta-feira, no dia 7 de fevereiro, às 13 horas. Em muitas instituições de ensino da cidade, as aulas começaram ontem. No âmbito da educação infantil, um processo de adaptação tanto para as crianças quanto para os profissionais. Foi o foco do primeiro dia de aula. Oração em tons do arco-íris, boas-vindas por todos os cantos e o registro do que vivenciaram nos últimos meses através de desenhos. As 130 crianças entre 4 meses a 6 anos passam o dia todo aqui. Transição trabalhada desde o corpo docente, que acompanha de perto a nova fase. Semana passada, nós ficamos aqui de 7 da manhã às 5 da tarde, todos estudando, nos capacitando para receber as nossas criancinhas. O planejamento e recepção é a escolha utilizada como postura para facilitar a chegada dos pequenos a esse novo universo, mesmo para quem já estudava no local ano passado. O novo gera insegurança e ansiedade em qualquer idade, processo mais intenso na educação infantil. Eles saem da zona de conforto e vivenciam um ambiente coletivo com regras diferentes. A adaptação é um momento de transição em que a criança vai se habituando ao novo ambiente, longe dos familiares que tem como referência. Nesse momento, elas vão conhecendo a nova rotina junto com os coleguinhas, professores e atividades. A média do período é de 1 a 2 semanas. No primeiro dia do novo ano letivo, poucos choraram na Escola Gabriela Mistral, em que o centro de interesse do mês é a autonomia da criança. Nós primamos pelo amor e afetividade. Quando você trabalha esses sentimentos com os profissionais e com as crianças, o conhecimento ele tem um berço para ele se desenvolver. Então, eu diria, basicamente, amor, afetividade, todas as atividades estão focadas nesses sentimentos. Você vai ver a seguir, sabe qual o impacto dos feriados na economia do município e a campanha que vem quebrando o sigilo contra o abuso infantil. O período chuvoso já chegou. Não se arrisque em enchentes e enxurradas, elas escondem muitos perigos. Se chover forte, aguarde para sair de casa. Lembre-se, a pressa pode custar a sua vida. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro Militar, o amigo certo nas horas incertas. Quem não gosta de ter uma folguinha no meio da semana, ou melhor, um final de semana prolongado por causa dos feriados? Momentos que proporcionam descanso ou até mesmo passeio com a família. Todo mundo fica de olho no calendário, aguardando o dia para renovar as energias. Porém, essas paralisações podem causar um impacto negativo para a economia em Araxá. Estima-se que o varejo perdeu mais de 9,6 bilhões de reais por causa dos recessos no ano passado. A grande questão não está nos feriados, mas em como eles estão distribuídos no calendário. No período em que a economia do país precisa estar aquecida, eles representam prejuízos, principalmente aqueles que caem no meio da semana e oportunizam os feriadões, atrasos que maximizam a produtividade econômica do Estado e das cidades. Para nós que trabalhamos com metas, às vezes por causa de um feriado, você deixa de cumprir uma meta, porque a gente trabalha com cota e chega no fim do mês e você não atingiu o objetivo, então faltou, a gente não ganha aquela premiação. E o feriado, tanto municipal quanto federal, o município deixa de faturar. O impacto é violento, porque quem depende da venda, o varejo, certo? Principalmente final de ano, que são as principais datas de venda, é muito impactante. Mas se por um lado eles atrapalham a indústria e o varejo, por outro ajudam o mercado de turismo e hospedagem. Os comerciantes mineiros devem registrar este ano perdas menores em função dos feriados. Em Araxá, o cenário está bem favorável após a decisão judicial que desinstituiu 2 feriados do calendário municipal: a terça-feira de carnaval e o dia do aniversário da cidade, 19 de dezembro, sendo este o que mais gerava danos à economia local.
Porque 19 de dezembro, gente, véspera de Natal, não é hora de fazer feriado, não é hora de fechar o comércio. As autoridades têm que entender que a principal venda do comércio varejista é final de ano, é Natal. Então, para que tem que ter um feriado dia 19 de dezembro, parando as vendas de Natal no meio? Isso é um absurdo. Os 14 dias de feriados e pontos facultativos no varejo de Araxá representariam uma perda de 9,6 milhões de reais. Já 2019, com apenas 12, o número é bem menor, 6,3 milhões. Mas se fossem considerados os feriados retirados, o impacto seria 18% maior. Hoje nós estamos corretos. Hoje nós estamos com 4 feriados, que eu enumero eles para você. É Sexta-feira da Paixão, dia de Corpus Christi, 8 de agosto, que é o dia do padroeiro da cidade, e 15 de agosto, que é o dia de Nossa Senhora da Abadia. Esses são os 4. Se quiser colocar mais algum, que coloque, mas desde que tire algum, porque nós não podemos passar dos 4. E Araxá estava uma farra, né, colocando 6. Porque o Sindicato do Comércio entrou com a ação e ganhou, certo? A Prefeitura está recorrendo, problema da Prefeitura, certo? E agora que nós estamos absolutamente corretos dentro da lei, sim. Moradores pedem providência quanto a buracos em uma rua do bairro Novo Santo Antônio. Nossa equipe de reportagem já esteve no local no início deste ano e a prefeitura fez os reparos, mas os moradores afirmam que o serviço não está atendendo às necessidades do local. Em janeiro, viemos à rua Luiz Drummond Fonseca e encontramos o asfalto intransitável. Os carros que passavam pelo local precisavam realizar manobras arriscadas para conseguir desviar dos buracos. E os moradores reivindicaram melhorias. Pedimos recapeamento e eles não fazem nada. Eles vêm cá, fazem uns tapa-buraco, aí 2 meses, 3 meses depois já começa os buracos tudo de novo. E a rua aqui deve ter brincando por mais ou menos 126 buracos nessa rua. A rua é isso aí que você está vendo, né? É perigosa, então o pessoal vai desviar dos buracos, né? Tem uma rua que foi desviada para tráfego de ônibus, tráfego pesado, e eles vêm e fazem um reparo, um tapa-buraco, jogando aí a massa asfáltica em cima desses buracos, não tira as bordas que já estão estragadas, e na próxima chuva esses buracos voltam e voltam aumentando cada vez mais. Hoje, ao retornar ao endereço, encontramos a rua com reparos feitos pela Operação Tapa Buracos. Mas logo ali em frente, à casa de Jefferson, o asfalto já dá indícios de que não irá se manter assim por muito tempo. Porque dá uma amenizada um pouco, né? Mas se é o que vem a primeira chuva, volta tudo normal, o jeito que estava antes. Não muda não, todo ano é a mesma história isso aqui. Dona Isabel, há mais de 20 anos, mora na rua e diz que o problema é o mesmo desde sempre, que os reparos já não são suficientes para garantir que os transtornos terão um fim. Agora está mais protegido. Vamos ver vocês vão arrumar direto, né? Porque de vez em quando estraga e eles demoram a arrumar. E a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos está avaliando todos os pontos críticos para priorizar os serviços de recuperação das vias. E o projeto que busca a prevenção e enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes completou 6 meses. As atividades envolveram a comunidade em diversas ações, aumentando assim as denúncias representadas com eficiência através da campanha realizada no município. Desde o final de 2017, as notificações e confirmações de casos de abuso em Araxá têm aumentado consideravelmente. Em um trabalho conjunto, as autoridades do município decidiram que era o momento de reforçar a reflexão do tema, desenvolvendo mobilizações capazes de alertar quanto à necessidade de prevenir o crime. Artistas promoveram através da música palavras que conscientizam. O projeto entrou em diversas instituições como uma iniciativa para a luta e pela diminuição dos números. Nos 4 cantos da cidade aconteceram atividades relacionadas ao projeto e nós temos sentido que a sociedade ouviu. Então, muitos questionamentos, não só por parte de pessoas que participaram das atividades, mas daquelas que assistiram ou tomaram conhecimento até mesmo através de vocês, da imprensa. Então, eu acho que esse foi o grande impacto positivo. Podemos falar também que nos espaços comunitários, nas escolas, crianças e adolescentes que participaram dessas atividades,
elas formaram um vínculo com esses profissionais e começaram a trazer notícias de violência sexual. E é justamente isso que a campanha buscava. Mais do que levar informação para o adulto, é importante você levar informação para a criança e para o adolescente, para eles entenderem o que é violência sexual. Além disso, o projeto visa também oferecer apoio às vítimas dessa violência. Uma equipe multidisciplinar formada por profissionais de diversas áreas são qualificados para lidar com a sensibilidade de cada situação. A gente tem que enfrentar as falhas que a rede de atendimento ainda possui. Nós temos uma dificuldade muito grande em trabalhar com estatística, com números. Os órgãos incumbidos de atender as vítimas desse tipo de violência ainda não conseguiram trabalhar de uma forma articulada para que nós possamos mostrar números. Mas é possível afirmar que houve um aumento no número de denúncias, sim. Não só em virtude da campanha, mas porque, infelizmente, apesar de todo o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, muitos ainda continuam sendo vítimas desse tipo de crime. Encartes, cartazes foram espalhados pela cidade, assim como eventos foram realizados para entrar em contato com o maior número de pessoas possível. Em junho, as ações completam um ano. E até lá, Araxá recebe uma programação de atividades na continuidade da prevenção e o enfrentamento do abuso sexual infanto-juvenil. Nós teremos ainda mobilizações, com algumas campanhas publicitárias. Teremos as datas, de enfrentamento à violência, que são as datas nacionais e municipais, que ocorrem em maio, a semana de combate. E temos a continuidade das capacitações. Serão 10 meses de capacitações com esses profissionais envolvidos na rede de atendimento. É preciso que a gente coloque em prática o que essa capacitação trouxe. Então, agora é hora de cobrar um maior profissionalismo, uma maior eficiência dos profissionais que trabalham no atendimento dessas vítimas. E a gente encerra por aqui. Essas e outras notícias você acompanha a qualquer momento no diariosintonia.com.br. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Uma boa tarde para você. Fique agora com o Café Sintonia. Até mais. JS Meio-Dia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio. Centro Veterinário Araxá. Carinho e amor pelo mundo animal. Qual foi o primeiro jogador de Araxá a ser contratado por um time profissional, o Santos Futebol Clube? Letra A, Paulinho de Souza. Letra B, Ari Jamate. Letra C, Nélio Neves. E a resposta certa é a opção C, Nélio Neves. Nélio Neves, araxaense, atuou também no Najá Futebol Clube, Fluminense de Araguari e no Uberaba Esporte Clube.